Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vocês estão ouvindo aí na abertura de hoje a música Detroit, do Marcus Miller, contrabaixista, né? Essa aqui foi indicação de um amigo, o Gustavo, colega de vocês aí, que é contrabaixista. Agora vamos pedir para ele fazer um vídeo aí, postar no YouTube pra gente ver ele tocar, né? Mas vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Aliás, não é essa apresentação aqui, né? Essa aqui é só aqui. Então vamos fazer aqui uns melhores momentos da aula passada, só para a gente relembrar. A gente estava vendo a diferença, né, quando a gente ia representar um grafo ou um digrafo, né, através de listas de adjacência ou matriz de adjacência. Foram as duas formas que a gente viu. Na aula passada a gente viu as listas de adjacência, né. Aí a gente viu que ela funciona assim, né? Para cada vértice eu tenho um vetor, né, do tamanho aqui do número de vértices do digrafo. E aí, né, na posição 0, por exemplo, eu vou ter os vizinhos do 0. E aí eu estou contando como vizinho aqueles que têm um arco saindo do 0 e indo para aquele vértice. Tá? Então, por exemplo, o 2 aqui, ó, tem 3 arcos que incidem no 2. Só que só 2 desses arcos estão saindo do 2. Tá? Então eu vou considerar como os vizinhos do 2 aqui o 1 e o 3, que são os que têm arco indo para lá. Tá? Então na lista do 2 aqui só vai aparecer o 2 e o 3. Tá bom? Aí esse arco aqui, ó, ele vai aparecer na lista do 0. Né? Então o 0 tem o 2 como vizinho. Tá? E tem o 1 também. Certo? Aí a gente viu que o consumo de espaço dessa estrutura é θ de V mais A. Então, o número de vértices mais o número de arcos. Né? Esse vetor ocupa V, né? O número de vértices. E aí, depois nessa lista que vai ter aqui, vai ter um elemento para cada arco do digrafo, certo? Porque cada arco indica que um determinado vértice é vizinho do outro. Né? Então, isso aqui a gente vai dizer que é linear no tamanho da entrada, tá bom? Aí a gente viu que, antes, né, na primeira representação que a gente viu da matriz de adjacência, a estrutura que a gente estava usando é assim, né? Quando a gente tinha lá um digrafo, ele era um ponteiro para a estrutura de grafo com D minúsculo, né? O digrafo com D maiúsculo no nosso código é o ponteiro. O digrafo com D minúsculo é a estrutura. Aí essa estrutura ela vai ter 2 campos inteiros, que é o número de vértices e o número de arcos, e vai ter o ponteiro para a matriz de adjacência, se for matriz de adjacência, ou se for lista de adjacência, vai ter um ponteiro para a lista de adjacência. Ou melhor, para as listas, né, de adjacência. Então esse ponteiro aqui, no caso da matriz de adjacência, então ele é um ponteiro desse vetor, e dentro desse vetor ele tem um ponteiro para um outro vetor. Né? E aí a gente coloca nessa matriz, né, 0, se não existe arco saindo de um vértice I para um certo vértice J, né, a gente vai olhar na linha I, na coluna J, se não tem o arco vai ser 0, se tem o arco vai ser 1. Então esse 1 aqui indica que tem arco do 0 para o 2, certo? Ó, tem arco do 0 para o 2. O 0 aqui, a diagonal vai estar sempre zerada, né, nesses digrafos que a gente não admite ciclos, laços, né? Então a diagonal principal vai estar sempre zerada. Aí esse 0 aqui, ó, 0 para 1, está zerado, indica que não tem arco do 0 para o 1, certo? Do 0 para o 1 não tem arco, certo? Então essa tinha sido a primeira representação que a gente tinha visto. Aí na aula passada a gente viu as listas de adjacência.
né? Então, para aquele mesmo digrafo, ó, nota que aqui, ó, olha o tanto que eu estou gastando, né, de espaço, e aqui já dá, visualmente já dá para ver que é mais enxugado, né? Então aqui está dizendo que tem arcos saindo do 0, indo para o 2, para o 3 e para o 4. Vamos ver aqui, ó. Então do 0 para o 2, para o 3 e para o 4. Tá? Ó, vamos ver do 4. Do 4 vai para o 1 e para o 5. Então do 4 para o 5 e para o 1. Tá? Aqui está na ordem inversa. Aqui, pessoal, tanto faz a ordem, tá? Que a gente vai colocar os vizinhos. Mas... daqui a pouco eu vou comentar, nos algoritmos que a gente vai ver, a gente vai assumir que esses vizinhos vão estar em ordem crescente, tá? Isso não faria diferença nenhuma no algoritmo, mas só para o jeito que a gente vai simular, para o algoritmo rodar igualzinho rodaria com a matriz de adjacência, a gente vai assumir que os vizinhos aqui eles estão em ordem crescente. Tá bom? Mas pensa que assim, nenhum algoritmo ele usa isso como um fato importante para que o algoritmo esteja correto ou para que o algoritmo rode mais rápido, nada disso, tá bom? Pelo menos os algoritmos que a gente está vendo aqui, tanto faz a ordem em que você vai olhar os vizinhos, tá? A gente só está dizendo que a gente assume que está em ordem crescente, porque senão a gente não teria como simular o algoritmo, que a gente olharia para o digrafo sem saber como foi construída aqui, como as listas de adjacência foram construídas, a gente não saberia simular o algoritmo. Então, só para a gente poder simular o algoritmo, a gente vai, né, assumir que quem construiu esse digrafo foi inserindo esses arcos, né, na ordem correta aqui para que essas listas fiquem em ordem crescente, né? E aqui, ó, quando eu falo na ordem correta, que no caso ele teria que inserir em ordem como é que é? Eu falei ordem crescente. Então ele teria que inserir os vizinhos em ordem decrescente. Porque lembra que quando a gente insere um novo vizinho, a gente vai inserir aqui na cabeça da lista, né? Então se eu inserir um novo vizinho agora, ele vai entrar aqui no começo, aí esse ponteiro vai apontar para esse novo vizinho e esse novo vizinho vai apontar para o 2. Então, para que essa lista fique em ordem crescente, quem foi o vizinho adicionado primeiro aqui no 0? Foi o 4, depois foi o 3 e depois foi o 2, tá bom? Eu estou falando isso também, pessoal, porque às vezes vocês fazem o código lá, aí vocês rodam, e aí não dá igualzinho tá no slide, e vocês vão achar que o código de vocês está errado. Tá bom? Então lembra desse detalhe importante. Em algoritmo, né, em programação, todos os detalhes são importantes, né? Mas esse aí é um detalhe que pode levar vocês aí a achar que a implementação de vocês está errada, quando na verdade não está. Tá bom? Deixa eu só colocar meu computador na tomada aqui e tomar um gole do meu chá. Beleza. Agora então vamos para a aula de hoje aqui. É o sexto slide aqui de grafos, né? A gente estava vendo a diferença que essa representação fazia nos algoritmos, né? A gente viu lá como alguns... Eu nem me lembro agora na aula passada qual foi o algoritmo que a gente viu. Eu acho que foi o... Será que foi o próprio algoritmo do caminho? Eu não me lembro agora. Não, o do caminho... o do caminho que a gente vai ver agora. A gente tinha visto qual? Eu acho que era o Graph Show, né? Eram os algoritmos preliminares lá, né? Então vamos ver no algoritmo do caminho qual a diferença que faz quando a gente usa matriz de adjacência ou listas de adjacência, né? Então relembrando, ó, o que o algoritmo recebe? Um digrafo G, um vértice S, que é a origem, e o vértice T, que é o destino. E aí a gente quer que o algoritmo diga, né, sim ou não, se tem ou não tem algum caminho no digrafo G de S a T, tá bom? Aí no caso aqui para o código da matriz de adjacência, a gente vai assumir que na verdade acho que para as listas de adjacência a gente usa isso também, assumir que o digrafo vai ter no máximo max V vértices. Eu comentei com vocês lá nas primeiras aulas de grafos como não precisar disso aqui. Bastaria a gente fazer a alocação dinâmica do vetor lá que a gente estava fazendo a alocação estática, né?
Acho que eram esses aqui, ó, o vetor de labels aqui, ó, tá vendo? A gente está fazendo a alocação estática, né? Tá colocando já o tamanho do vetor na hora que declara. Se a gente declarar, alocasse com uma alloc, né, fazendo alocação dinâmica, aí a gente poderia descobrir esse valor aqui no tempo de execução, tá? Não precisaria ser algo já pré-fixado, tá bom? É só um detalhe aqui, mas é sempre bom lembrar. Beleza. O algoritmo vocês já conhecem, né? Então esse pedaço aqui não muda nada, tanto faz se você está usando listas de adjacência ou matriz de adjacência, esse pedaço do código não muda nada, né? Primeiro ele coloca lá, marca todo mundo como não visitado, aí essa versão aqui do algoritmo tem lá o vetor dos pais, né? Que guarda a arborescência, então no começo ninguém tem pai, né? Aí depois ele vai lá e coloca o S como a raiz da arborescência, né? Então o pai do S é o próprio S, certo? Isso só vale para a raiz da arborescência. E aí ele chama a função recursiva lá, passando o S como parâmetro, né? Aí essa é a versão que ele calcula a arborescência que contém todos os vértices atingíveis a partir do S. Não é aquela versão que ele para assim que encontra o T, tá bom? Vocês lembram lá disso, né? Que tem a versão que assim que encontra o T para, e tem a outra que não para, ele vai encontrando todos os vértices atingíveis a partir do S, e só depois no final é que ele vê se o T foi ou não foi visitado. Aí se não foi visitado eu digo que não tem caminho. Se foi visitado, aí eu digo que tem caminho. Tá bom? Então até aqui, beleza, tudo a mesma coisa. Agora a versão da função recursiva lá, né? Primeiro, aquela versão que a gente já conhece com matriz de adjacência. Então o que a gente tinha que fazer lá? Primeiro, visitava o vértice V, que a gente recebeu aqui como parâmetro, né? Então essa função ela está dizendo assim, visite todos os vértices que são atingíveis a partir de V, né? Aí a primeira coisa que ele fala, visita o V, né? O V é atingível a partir do V. Então visito o V, marco, né, o V como visitado. Aí eu vou olhar todos os vértices adjacentes ao V, então para todo W que é adjacente ao V, né, então fazendo com matriz de adjacência é um for de W de 0 até o número de vértices do digrafo, né, -1, né, e aí eu olho lá na matriz de adjacência para ver se tem ou se não tem um arco. Se tiver, aí eu vejo lá se esse W já foi visitado ou não, né? Se ele ainda não foi visitado, aí eu falo, então chama essa função recursivamente para visitar todos os vértices que são atingíveis a partir do W, tá? Porque aí todos que forem atingíveis a partir do W vão ser a partir do S também, do V também, né? Porque se tem um arco indo de V para W, então todos os vértices que eu consigo atingir saindo de W, eu também vou conseguir a partir do V, certo? Por isso que a função é recursiva, né? O argumento aí é recursivo, né? O argumento assim de existência ou não de caminho. E aí eu marco aqui como o pai do W sendo o V, né? Que foi o vértice que visitou o W pela primeira vez. Então isso aqui eu estou só passando rapidinho aqui para lembrar vocês como que o algoritmo funciona, certo? Aí o que muda agora quando esse algoritmo é implementado com listas de adjacência, né? Esse pedaço aqui, ó. Então em vez de eu fazer para todo W, W lá de 0 até o número de vértices -1, eu vou começar aqui com o P. O P é tipo link, vocês lembram que o link é um ponteiro de nó, né? Então um ponteiro de nó para o primeiro nó, o primeiro vizinho do V, né? Então lembra que o vizinho do V está dentro de uma estrutura lá que a gente chamou de nó, né? E aí a gente então tem um ponteiro para esse nó, que é o primeiro vizinho do V, que é o nó que contém, né? Porque o nó ele contém o vizinho e contém o ponteiro do próximo nó, né? Então o nó que contém o primeiro vizinho do V. Aí eu faço esse laço aqui, enquanto P for diferente de nulo, aí eu vou para o próximo, tá bom? É aquele jeito manjado que vocês já conhecem de percorrer uma lista ligada, né? Aí então aqui eu estou indo já estou indo direto nos que são adjacentes ao V, né? Então aqui todo
todo PW aqui, o W é o campo lá que contém o vizinho, né, do V. Então todo o PW aqui a gente já sabe que é vizinho, a gente não precisa fazer essa pergunta aqui, certo? Aliás, a gente nem tem mais como fazer essa pergunta porque a gente não tem a matriz de adjacência. Mas a gente tem algo aqui que já nos dá direto aqui os vizinhos, né? A gente já tem na lista só os vizinhos do V, né? Aí eu pergunto se esse vizinho foi ou não foi visitado, né? E aí, se não tiver sido visitado, eu faço o que eu fazia antes, né? Marco aqui o pai dele e faço a chamada recursiva, tá bom? Então, o que mudou foi a linha 2 e a linha 3, tá bom? Aqui eu fazia assim, né? E agora eu estou fazendo assado, certo? Ou seja, não tem mistério nenhum, né? Aqui, só voltando na figura aqui, ó. Então, na matriz de adjacência, eu tenho que percorrer, eu caio, tipo, nesse for, né? Eu estou percorrendo esse vetor aqui, ó. Só que eu só quero ver os caras que tem 1, né? Então, eu estou indo nessa posição, nessa linha aqui da matriz, né, de adjacência, e vou andando posição por posição até eu ir perguntando. Se for 1 é porque tem um arco, se for 0 é porque não tem. Já na lista de adjacência, não. Eu vou percorrendo nó por nó, eu já sei que eles são vizinhos aqui, né? E aí, o que vai fazer a diferença, né? Aqui a gente vai analisar o consumo de tempo, né? O consumo de espaço a gente já falou, certo? O consumo de espaço é θ de V mais A, né? Das listas de adjacência, né? E a matriz de adjacência, o consumo de espaço dela é θ de V ao quadrado, certo? Porque isso aqui tem tamanho V, isso aqui também tem tamanho V. Então é θ de V ao quadrado. Aí, bom, não tem muito mistério, né? Porque se eu vou percorrer uma estrutura que tem tamanho θ de V ao quadrado, eu vou gastar tempo θ de V ao quadrado, certo? E lá, quando eu for percorrer essa estrutura que tem tamanho θ de V mais A, então o tempo vai ser θ de V mais A, certo? Aí não tem mistério nenhum, certo? A única coisa aqui que a gente tem que relembrar é que, assim, quando a gente faz análise dessa função recursiva, a gente tem que lembrar o fato importante, que a gente visita cada vértice do digrafo no máximo uma vez, tá bom? Por quê? Porque na primeira chamada que a gente fez, ninguém estava visitado, então o S também não estava visitado. Eu estou falando isso, mas eu já falei, né, para vocês em outra aula, estou relembrando vocês desse argumento que é importante. Então, assim, quando eu fiz essa chamada aqui, o S não estava visitado ainda, certo? Aí, quando entrou aqui, eu visitei o S, certo? Eu passei o S aqui como, recebi ele aqui como V, né, mas eu chamei aqui fora como S, né? E aí eu visitei esse cara. Depois, todas as outras chamadas que eu vou fazer para essa função, eu estou sempre olhando aqui, ó, primeiro, se esse vértice não foi visitado ainda. Se ele não foi, eu faço a chamada. Então, ou seja, eu nunca vou fazer essa chamada para um vértice que já estava visitado, tá bom? Ou seja, eu vou cair dentro dessa função no máximo uma vez para cada vértice do digrafo, tá bom? Então, quando eu olho para esse for aqui, eu estou percorrendo. Se for matriz de adjacência, eu estou percorrendo uma linha dela, né? Se for listas de adjacência, eu estou percorrendo uma dessas listas, tá bom? Aí, tipo, se você fosse olhar só o consumo dessa função, uma chamada dela, né? Você vai falar que é O de V, né? Porque, aqui, né? Desculpa. É O de V. Aqui é O de V, porque esse for eu vou gastar no máximo V iterações. E aqui é O de V também, né? Porque você fala, um vértice ele pode ter no máximo V-1 vizinhos, né? Isso é O de V, né? Então, nos dois casos, a função, uma chamada da função é O de V. E eu posso chamar essa função até V vezes. Aí você ficaria tentado a dizer, então o consumo total disso vai dar O de V ao quadrado. Isso é verdade, né? O consumo é O de V ao quadrado, mas se a gente for mais preciso, a gente vai olhar que assim, no final das contas, eu vou percorrer a estrutura toda, né? Então se eu cair em todos os vértices, eu vou percorrer aí, vou gastar V ao quadrado, aqui no caso da matriz de adjacência. Mas no caso da lista de adjacência, eu não posso ter todos os vértices com V-1 vizinhos, a menos que o grafo seja denso, né? Se o grafo for denso, aí sim eu vou ter
V ao quadrado vizinhos. Mas o fato é, não importa se a quantidade aqui total é V ao quadrado ou não é. O jeito que eu sei que com certeza é a medida correta, mais precisa que eu tenho, é o número de arcos do digrafo, certo? Porque o número de nós que tem aqui é exatamente igual ao número de arcos que tem no digrafo. E aí eu vou visitar cada vértice desse no máximo uma vez. Então, certo? Vou gastar θ de V mais A, tá bom? E aí esse θ de V mais A, se for e desculpa, eu estou falando θ, mas assim, ó, a busca pode ser que ela não... A busca, assim, esse algoritmo do caminho, né? O algoritmo do caminho pode ser que a arborescência que ele vai calcular, ela não contém todos os vértices do digrafo, certo? Pode ser até que ela contenha um pedaço bem pequeno do digrafo. Se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui um exemplo. Se eu pegasse a partir do 1, ó, vou começar aqui do 1. Então quero ver se tem caminho do 1 ao 0, sei lá. A minha arborescência só ia ter o 1, né? Porque começando do 1 não tem nenhum arco saindo, tá? Então por isso que na hora de analisar a gente não vai colocar θ, tá? Porque no pior caso pode ser que ele percorra todos os arcos do digrafo. Aí sim daria V mais A. Mas como a gente não sabe, a gente vai colocar que é O, tá bom? No pior caso aí vai dar V mais A. Então, quando é vetor de lista de adjacência, O de V mais A. Quando é matriz de adjacência, O de V ao quadrado. Certo? E aí, quando o digrafo é denso, bem denso, aí o A vai ser igual aí a V ao quadrado, mais ou menos, né? E aí os dois vão dar O de V ao quadrado. Aí vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, quando você estiver programando, você tem que saber isso, tá? Você vai falar assim, eu vou usar matriz de adjacência ou vou usar listas de adjacência? Aí às vezes você vai falar, não, eu vou usar lista de adjacência que vai ficar bem melhor. Só que às vezes o grafo que você tem de entrada lá é um grafo super denso. E aí tipo, não vai ter essa diferença que você estava imaginando, tá bom? E dependendo do contexto, até a matriz de adjacência pode ter as suas vantagens lá. Porque a matriz de adjacência você consegue, se eu te dar um par de vértices, né, VW, você consegue saber em tempo constante se esses vértices são ou não são adjacentes. Já nas listas de adjacência não dá para fazer isso em tempo constante. Se você quiser saber se o W se o W é vizinho do V, você teria que ir lá na lista do V e andar até encontrar o W ou até acabar a lista, né? Você fala, o 5 é vizinho do 0, eu vou ter que andar aqui a lista toda para descobrir que o 5 não está nessa lista, né? Agora, se eu tivesse na matriz de adjacência, eu ia já direto na posição 5 aqui, ó, do 0, ia ver que está zerado, então não tem um arco, tá bom? Então, dependendo de como funciona o algoritmo, a matriz de adjacência pode te dar aí essa vantagem, tá? De acessar e responder, né, de forma rápida se dois vértices são ou não são adjacentes, tá bom? Agora, se o algoritmo não usa isso, aí a lista de adjacência ela tem essa vantagem de te economizar espaço e, consequentemente, acaba economizando o tempo, né? Certo? Então vamos caminhando aqui. Agora vamos falar de busca, ou então varredura. Um algoritmo de busca examina sistematicamente todos os vértices e todos os arcos de um digrafo. Cada arco é examinado uma só vez. Depois de visitar sua ponta inicial, o algoritmo percorre o arco e visita sua ponta final. Tá bom? Então isso é que a gente vai chamar de busca ou varredura. Varredura acho que é mais... A busca dá uma sensação, porque quando a gente está vendo árvores, a gente falava busca quando a gente sabia o que a gente queria, né? Você fala, eu vou buscar um elemento dentro de uma árvore. O que você tem lá? Você tem um número que você vai andar na árvore e ver se aquele número tal não está na árvore.
Aqui, no contexto de grafos, a gente não está buscando um vértice, entendeu? A gente está fazendo uma varredura no digrafo. Né? Então a gente quer olhar todos os vértices do digrafo. Lá nos algoritmos de busca de árvore, a gente não quer fazer uma varredura na árvore. Aliás, a gente até quer evitar isso, né? Então, no caso de árvore binária, por exemplo, você está procurando um elemento, você vai na raiz, aí você fala, é esse elemento? Não. Ah, o que eu estou procurando é maior ou é menor? É maior. Ah, então vai para a direita. Eu não vou olhar os nós que estão à esquerda, certo? Então, ou seja, eu não vou fazer uma varredura da árvore toda, né? Então aqui agora, quando a gente estiver falando de busca em grafos ou em digrafos, a gente vai falar como sinônimo de varredura, tá? Que a gente quer visitar todos os vértices do digrafo e a gente não está procurando nada ali, tá bom? A gente só quer varrer mesmo, visitar todos os vértices. Cada arco é examinado... Ah, tá, já li isso aqui, né? Beleza. Aí tem dois tipos clássicos de busca, que o primeiro deles é a busca em profundidade. Tá? Depois a gente vai ver também a busca em largura, né? Mas vamos focar hoje na busca em profundidade. Aí é claro que assim, você pode perguntar, né? Ah, mas para quê, né? Para que eu quero varrer todos os vértices do digrafo? Bom, depois a gente vai ver o que a gente consegue calcular de interessante num determinado digrafo a partir dessas buscas, tá bom? Então, você fala, eu quero encontrar determinado tipo de estrutura. Eu vou dar o spoiler da aula de hoje aqui, né? Por exemplo, eu quero descobrir se um digrafo tem ou não tem um ciclo, né? Então, um jeito de fazer isso, aqui na verdade a gente até consegue... Tá, eu vou falar aqui, eu ia falar um negócio mais ambicioso, vou falar um negócio menos ambicioso. Se você quer saber, por exemplo, se um digrafo tem ou não tem um ciclo, né, você pode usar a busca em profundidade, que é o que a gente vai ver hoje. E aí tem várias coisas que você consegue saber. Você fala, eu queria fazer tal coisa no digrafo. Às vezes você consegue resolver fazendo a busca em profundidade ou fazendo a busca em largura, e aí é claro que durante essa busca em profundidade ou essa busca em largura, você vai fazer alguma coisinha a mais, entendeu? Então, digamos que esses algoritmos de busca em largura e busca em profundidade, eles servem como base para vários outros algoritmos, tá bom? São algoritmos simples, né? São coisas simples, mas são várias coisas interessantes que dá para a gente calcular num determinado digrafo, partindo dessa ideia aí da busca em profundidade ou então da busca em largura, tá bom? Então vamos ver aqui o que é a busca em profundidade nesse digrafo que a gente está vendo aqui. Bom, primeiro a gente marca todos os vértices como não visitados, né? Aí no nosso algoritmo aqui, a gente vai partir do menor vértice, tá? A descrição básica de um algoritmo de busca em profundidade, você poderia começar a partir de qualquer vértice, tá bom? Então você poderia selecionar qualquer um aqui, sorteia o que você gostar mais aqui e fala, eu vou começar daqui, tá bom? Isso também é uma busca em profundidade, tá? Então o que caracteriza a busca em profundidade não é a ordem em que você vai escolher o vértice para começar as coisas, tá bom? Mas se a gente pode escolher em qualquer ordem, a gente vai escolher do menor para o maior, tá? Então a gente vai começar a partir do vértice 0, tá? Visitei o 0. Agora eu vou olhar todos os vizinhos do 0, tá bom? Aí de novo, poderia olhar em qualquer ordem, tá? Mas eu vou olhar do menor para o maior. Tá? Então vou olhar para o meu vizinho menor aqui, que é o 1. Aí eu vejo, foi visitado? Ainda não. Ah, então eu visito e faço a chamada recursiva, né? Vocês já devem estar vendo que isso aqui tem tudo a ver com o algoritmo do caminho lá que a gente viu, né? Aí saindo aqui do 1, né? Ele não tem nenhum arco não tem nenhum arco saindo dele, então eu vou voltar para o 0, né? Voltei para o 0. Aí eu vou para o próximo vizinho, né? Que ele tem na ordem crescente aqui, que é o 4, certo? Não foi visitado ainda, então eu visito lá, faço a chamada recursiva, né? Para ele.
Então, isso aqui está idêntico ao algoritmo do caminho, certo? Então, a gente poderia até começar o curso falando de busca em profundidade e depois dizendo que o algoritmo do caminho é uma aplicação da busca em profundidade, né? Aqui a gente optou por fazer o contrário porque, no fundo, o algoritmo da busca em profundidade é um pouquinho de uma generalização do algoritmo do caminho. E vocês vão ver aqui já daqui a pouco. Basicamente porque lá no algoritmo do caminho a gente não tem esse compromisso de visitar todos os vértices, né? Então a gente parte lá do vértice S e encontra todos os vértices que são atingíveis a partir do S. Agora não, agora a gente tem que visitar todos os vértices. Então vamos ver como que vai ficar isso, né? Então, voltando aqui para a simulação, eu estava no vértice 4. Aí eu vou olhar os vizinhos dele em ordem aqui, crescente, né? Então vou olhar primeiro 1. Já foi visitado, então não faço nada. O 5 não foi visitado ainda, então eu faço a chamada recursiva. Aí na chamada recursiva ele visitou o 5, vai olhar os vizinhos do 5. O único vizinho que ele tem é o 1 e já está visitado. Então, aí não tem mais nenhum vizinho, então eu vou voltar aqui para o 4, certo? Aí o 4 já olhou todos os vizinhos, então vai voltar para o 0. O 0 já olhou todos os vizinhos. Se fosse o algoritmo do caminho partindo do 0, ele terminaria. Ele teria calculado essa arborescência que contém todos os vértices atingíveis a partir do 0. Só que na busca em profundidade, como a gente quer fazer uma varredura do digrafo, a gente tem que visitar todo mundo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o próximo vértice que não foi visitado ainda. O próximo que eu digo a gente está olhando em ordem, né? Então assim, o 0 já foi, o 1 já foi, o 2 ainda não foi. Então vamos começar aqui do 2 agora. Uma nova arborescência partindo do 2, né? Aí fez a chamada aqui, visitou o 2. Aí ele vai olhar os vizinhos do 2 em ordem. Então foi primeiro para o 0, já estava visitado, foi para o 3, já estava visitado, quer dizer, não estava visitado. Então faz a chamada recursiva. Aí dentro da chamada recursiva visitou o 3, aí vai olhar os vizinhos do 3. Primeiro o 4, né? Aí já está visitado, aí vai olhar o 5, já está visitado, não tem mais nenhum vizinho, eu volto para o 2, né? Aí o 2, falta ele olhar agora o vizinho 4. Já está visitado, terminou minha busca em profundidade, tá bom? Visitei todo mundo, tá? E aí agora eu tenho essa arborescência com raiz no 0, né, que contém aí os vértices 0, 1, 4 e 5, e tenho essa outra arborescência começando no 2 e terminando no 3. Tá? Só que essa arborescência que começa no 2, ela não vai conter todos os vértices atingíveis a partir do 2. Tá? Porque o 4 é atingível a partir do 2. Só que quando eu comecei essa arborescência, o 4 já estava visitado. Por isso que ele não entrou nessa arborescência. Se eu tivesse começado a busca pelo 2, aí ele teria visitado, o 4 estaria na arborescência do 2, tá bom? Então o que esse algoritmo calcula é simplesmente assim, ele vai fazer a busca em profundidade e isso vai te devolver o que eu já estou dando spoiler agora, ele vai te devolver o que a gente vai chamar de floresta, que é uma coleção de arborescências, tá bom? Mas a gente não vai poder afirmar que cada arborescência contém todos os vértices atingíveis a partir da raiz. Isso não vai ser verdade. Isso a gente sabe que vai ser verdade a partir da primeira arborescência que ele encontrou. Porque aí, como ninguém no digrafo estava visitado, então ele vai encontrar todos os vértices atingíveis a partir desse 0 aqui, que foi onde ele começou. Então essa primeira arborescência ela vai conter todos os vértices atingíveis a partir da raiz dela. Agora, as outras, aí a gente já não pode garantir que isso vai acontecer, tá bom? Vamos ver o algoritmo aqui, ó. Então, primeiro, a gente está marcando aqui todo mundo como não visitado, e aí depois a gente faz um laço aqui, ó, do 0 até V. Aí a gente fala, se ele não foi visitado ainda, faz a chamada recursiva,
tá bom? Então, ou seja, na primeira vez lá ele vai chamar para o zero, né? A primeira chamada sempre vai ser para o zero. A segunda, daqui, né, na linha 6, ela vai pegar o menor vértice que ainda não foi visitado, né? Porque não entrou na primeira arborescência. Aí ele vai calcular uma segunda arborescência. Aí se sobrou algum vértice que ainda não foi visitado, ele vai pegar o menor dentre os não visitados e vai começar uma nova arborescência. E assim por diante, até visitar todo mundo, tá bom? Aí aqui, ó, só que aqui, ó, em vez da gente colocar o rótulo como 1, né, que acho que era 0, não, era -1 não visitado, e aí acho que era 0 o visitado, né? A gente vai dando mais nesse contador, tá bom? Isso só para a gente gravar a ordem em que a gente visitou os vértices, tá? Então, aqui, aliás, o número apareceu aqui na simulação, né? Ou não? Não apareceu. Tá. Esse número aqui, ó, nessa simulação, ele ficaria assim, né? Esse aqui ficaria com 0, esse com 1. Ah, não, apareceu, né? Tá aqui o número, tá? Deixa eu ver uma coisa, deixa eu voltar aqui, ó. É que o número já tá aqui desde o começo. Ah, não, ó, tá, eu esqueci de falar, né? Então vou simular de novo, vai. Então aqui, ó, tá vendo que apareceu o 0 aqui, ó. Então em vez de eu marcar o cara simplesmente como visitado, eu vou marcar que ele foi o primeiro que eu visitei, tá? Então esse 0 indica que ele foi o primeiro que eu visitei. Aí depois, ó, eu marquei 1, porque foi o segundo que eu visitei, né? Aí aqui, ó, vai ser o 2, enfim, aí daí por diante, né? Ó, eu visitei esse cara aqui, é o quarto, né? Então eu marco 3. Aí depois o próximo aqui eu vou marcar 4, né? E esse aqui eu vou marcar 5. Certo? Então só para a gente saber aqui qual foi a ordem em que os vértices foram visitados, tá bom? Então, beleza, estou marcando aqui. Aí aqui, ó, é o código igual o do caminho lá, né? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. E aqui ele está sendo representado por uma matriz de adjacência, né? Então estou fazendo aquele laço lá, estou vendo se existe o arco, estou vendo se o vértice ainda não foi visitado. Se não foi visitado ainda, eu faço a chamada recursiva. Certo? Mesmo algoritmo do caminho. Então a única coisa que mudou é que em vez da gente simplesmente fazer uma chamada só para um determinado vértice S, a gente, enquanto tiver vértice não visitado, né, toda vez que a gente voltar aqui da função recursiva que vai encontrar uma arborescência, então toda vez que a gente voltar, se ainda tiver um vértice não visitado, a gente vai pegar um deles e vai fazer a chamada de novo, para achar uma nova arborescência. Isso é a única coisa que muda, tá bom? O resto é tudo a mesma coisa. Bom, aqui é a versão com listas de adjacência, né? Então aquilo que a gente acabou de falar aí, né? Então em vez de eu fazer o for lá para todo W, não sei o que, de 0 até V, eu vou só olhar lá, pegar o primeiro vizinho do V e ir andando na lista ligada lá dos vizinhos, e aí eu só preciso ver se esse vizinho foi ou não foi visitado. Aí se não foi visitado eu faço a chamada recursiva, tá bom? Bom, aqui é só o log aqui das chamadas recursivas, tá? Acho que não vou nem comentar isso aqui. E aqui o argumento da análise é o que a gente tinha acabado de falar antes, né? Com listas de adjacência é V mais A, com matriz de adjacência é V ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, né? Por que aqui está com θ, sendo que lá no outro, lá no algoritmo do caminho estava O? Lá era O de V mais A e O de V ao quadrado. Por que aqui está θ? Pausa teu vídeo e pensa aí, enquanto eu tomo meu chá. Mesmo quem não pausou, teve que esperar que eu tomar meu chá, né? Bom, a resposta é porque aqui a gente tem que visitar todos os vértices. Então não é que no pior caso a gente vai visitar todos os vértices. Aqui a gente com certeza vai visitar todos os vértices. Então a gente sabe que o algoritmo ele gasta isso mesmo, tá? Não tem melhor caso, pior caso, nada disso. É sempre a mesma coisa. Ele sempre vai gastar esse tanto aqui, tá bom? Arborescência de busca em profundidade. Classificação dos arcos.
Eu acho que eu vou dar uma pausada na aula, viu? Que aí eu falo da classificação dos arcos e depois eu já falo como aplicar isso, tá bom? Para que serve uma aplicação dessa classificação dos arcos. Até já.